Queridos, nós iremos começar a nossa reflexão, né, sem mais delongas, e nós iremos, ela está baseada em Romanos, capítulo 14, versículos do 1 ao 8. O título desse tema está: a tolerância para os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A gente vai falar hoje sobre uma postura que é muito importante, né, e imprescindível para qualquer tipo de relacionamento, né, que aqui até o título já nos dá uma dica do que eu vou falar. Vou falar sobre tolerância, né? Eu sempre gosto, como eu digo, para que a gente possa saber do que a gente está falando, definir as coisas daquilo que eu estou falando. Então, o que é tolerância? Né? O que você tolerar? Né? A tolerância é um grau de aceitação que nós temos, né, diante de alguma coisa contrária que acontece, principalmente no grupo, contrária à regra, aquele parâmetro, né, que tem, né, seja ele moral, cultural, civil ou físico. Também a capacidade de aceitar outra pessoa que tem uma atitude diferente, né, dos que são do grupo, né, da convivência das pessoas. Tolerar também é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com a postura da outra pessoa, né? A gente pode, se a gente puder ver na Bíblia, a gente pode destacar que longanimidade e paciência, ela está bem relacionada à tolerância, né? A gente pode dizer, tolerar é ser longânimo, é ter paciência, né? Paulo, nesse texto, e Paulo em si, ele tem deixou para nós, lá para o povo de Deus naquela época e também para nós, vários ensinamentos, vários conselhos, né, que nós devemos acatar, né, devemos atentar para isso. E ele também, no seu intento de instruir a igreja, né, ele também falou sobre a tolerância. Nesse texto aqui, ele fala sobre a tolerância dos que são fracos na fé, né? Esse texto e a gente aprender sobre tolerância é uma coisa importante, porque ela direciona e viabiliza muitos relacionamentos, né? A tolerância ela é importante porque
ela faz com que o relacionamento, seja ele entre casais, entre grupos da família, se torne viável, né? Então, veja, a gente vê que Paulo, ele se preocupa nessa questão dessa recomendação, e é riquíssima essa recomendação, não é? Porque ela é muito pertinente, tanto na época que ele falou, né? Porque tinha um sentido, porque era uma orientação para aquele povo, e para a gente é muito importante. Olha, na história da humanidade, a falta de tolerância causou vários danos, né? E a gente vê desde os primórdios, né, a intolerância das pessoas. Quando houve a reforma protestante, a intolerância de várias pessoas, muitos cristãos morreram, né, por intolerância das pessoas, né, dos grandes, né, vários cristãos sofreram, e ainda hoje, mais do que nunca, essa falta de tolerância tem prejudicado muito o relacionamento da sociedade em si. E a gente não precisa ir para muito lugar não, só sentado no nosso sofá, a gente pode verificar como o nosso mundo está intolerante. Verificando uma reportagem, eu vi que achei assim, que muitas vezes a gente vê essas reportagens, às vezes até não acredita onde até que ponto o ser humano chegou, né? Mostrou uma reportagem dizendo que um homem assassinou uma mulher simplesmente porque ela estava para esta festa, ela foi para a festa, porém ela era para dar salgadinho e ela trouxe bolo. Logicamente que deve ter havido uma discussão, mas o motivo foi esse. Agora me diga, teria necessidade deste homem matar esta mulher por conta desta situação? Não. Mas porque as pessoas estão intolerantes, acontecem essas coisas mínimas que a gente vê que não teria necessidade. Jesus, ele foi cercado por intolerância também, né? Naquela época, na época de Jesus, os homens tratavam as mulheres como inferiores, os líderes judaicos religiosos desprezavam o povo, e a gente, se você for ler em João 7,49, fala sobre o desprezo que os líderes judaicos tinham com o povo. E diante disso, eles não aceitavam, né? E Jesus era conhecido pelos seus opositores de que era aquele homem que andava com os pecadores e comia com eles. Era uma postura que eles não aceitavam, né? Que causava uma certa intolerância com relação a eles. Várias características de Jesus que a gente pode destacar era a sua bondade, porque ele era bondoso, ele era paciente, ele era tolerante. Aí, por que Jesus tinha isso tudo? Porque a principal motivação de Jesus era o amor. Então, como ele amava, a motivação do amor que existia nele fazia com que ele demonstrasse tudo isso, e muito naturalmente, não é? Aí eu gostaria agora de abrir um parêntese para os irmãos, né? Para a gente analisar a nossa postura como cristãos e discípulos de Cristo. Estamos agindo como Jesus, sendo tolerantes, sendo bondosos, sendo pacientes. Estamos
agindo de acordo com aquilo que a gente faz, a gente diz, né? A gente diz que ama uma pessoa, não é? E muitas vezes nós não demonstramos por conta justamente dessa intolerância. Quando a gente diz que ama e a gente não age com amor, porque a intolerância ela está muito relacionada ao ódio, a questão da ira, né? Então, como ela está relacionada a isso, então as nossas ações, o amor ele é ação, né? Então, quando a gente diz que ama e nós somos intolerantes e tratamos todo o processo de nossa vida com a postura de intolerância, nós realmente não estamos condizendo com aquilo que a gente está falando, não é? Isso é muito ruim com relação a nossa postura, principalmente como cristãos, não é? A tolerância, ela é como se fosse um elemento de uma base, né, dos relacionamentos. A gente sabe que na formatação da base de uma estrutura, né, uma estrutura para uma construção, a gente sabe que existem vários ingredientes, né, que é necessário para que a base fique sólida, firme e que ela consiga aguentar a futura estrutura que vai vir, seja ela como for, seja ela normal, uma casa normal, um primeiro andar, um apartamento, seja o que for, mas a base, né, basicamente, ela tem alguns elementos que a gente pode ver que a gente pode destacar o cimento, a areia, o cascalho, ou mesmo algumas metralhas para socar, né, para que fique forte, ou até outros ingredientes, né, outras coisas que o pedreiro queira colocar, né, que ele achar necessário para ficar mais firme, né? Aí, para que a gente possa, para a gente tenha uma vida de paz, de tranquilidade, a tolerância é o ingrediente de suma importância, né? Porque não tem nada que sabote a nossa paz e o respeito do que a intolerância. Jesus sempre agia com amor, com tolerância. E aí nós encontramos na Bíblia várias situações de Jesus agindo dessa forma. A gente vê quando os discípulos, quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos não, né, afastaram ela, não era para elas chegarem perto, mas Jesus não, né? Ele ora, chama ela, ora e os abençoa, né? Então, justamente impedindo, ensinando aos discípulos que não devem ser intolerantes, que ele deveria deixar as crianças virem a ele, e ainda disse, porque dos tais é o reino dos céus. A gente vê também uma postura de Jesus com relação à samaritana, né? A gente sabe que os samaritanos, né, os samaritanos e os judeus tinham um ódio, né, entre eles, né, uma intolerância, né, porque os samaritanos, ele foi povoado por povos pagãos que foram exilados da Babilônia. Então, eles não gostavam deles por conta disso, né? Dentre vários outros motivos. Mas, do ponto de vista geográfico, Jesus poderia ir da Judeia, que ele estava indo para a Galileia, ele poderia passar, não necessariamente teria que passar por Samaria para poder ir para a Galileia.
né? Ele não precisava, mas ele fez isso, tendo aquele encontro com a mulher samaritana, né? E tendo todo aquela postura que a gente está acostumados a ouvir, né? A ler, e várias pregações que a gente ouviu de N e N temas sobre a questão da mulher samaritana. E aí ele, com essa postura, né, até a própria mulher, ele ensinou a mulher que ele agia diferente, né? Ele agia com tolerância, né? Independente do que os samaritanos e os judeus, a postura deles, Jesus tinha uma postura diferente, uma postura de aceitação, uma postura de bondade, né? E ele, encontrando com aquela mulher, fez com que ela realmente tivesse o Senhor no seu coração e pregasse para outras pessoas. E quantas pessoas foram alcançadas pela palavra da mulher, além do ensinamento que ele deu aos discípulos, né? A cada dia, a cada posicionamento de Jesus, ele não só ensinava as pessoas, mas ele estava colocando este ensinamento com a sua própria ação para os discípulos, né? Então eles faziam porque eles poderiam realmente imitar a Jesus, porque eles viam em Jesus esse exemplo, né? A tolerância bíblica, ela está enfatizada por pessoas, porém a tolerância do mundo moderno, ela é baseada por ideias. É por isso que quando a gente sempre que há uma discordância de ideias, né? Uma pessoa fala alguma coisa e a gente, quando tem uma ideia, tem uma postura, né? Nós logo somos intolerantes porque nós não aceitamos, né? A postura da pessoa. E aí criamos uma certa dificuldade, né, com relação aos relacionamentos que a gente, que podemos, assim, que poderia ser tão tranquilo, tão na paz, e realmente nós não obtemos, tendo em vista a intolerância, não é? Na Bíblia a gente vai ver alguns textos bíblicos, do qual eu vou ler para vocês, que mostra que ser tolerante significa ter amor e consideração por aqueles que não são como nós, né? A gente pode encontrar em Romanos 12, 18, que Paulo recomenda que, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não é? Tem também Mateus 5, 43 a 47, que Jesus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e envia a chuva sobre os justos e os injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Né? Então, o Senhor Jesus, a Bíblia vem dando vários ensinamentos, como em 1 Tessalonicenses 5,15, ele diz: vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Né? Mais uma recomendação que Paulo dá, que está escrita na palavra de Deus. Outra coisa, ser tolerante significa ser paciente e perdoar os erros dos outros. Eita! Às vezes isso não bate muito. E dependendo do erro, né, nós sentimos uma certa dificuldade de perdoar, de ser tolerante.
Mas Mateus 18, 21 e 22 mostram a postura de Jesus quando Pedro chega para ele. E então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei até 7? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas a 70 vezes 7. Né? Outro, Lucas 17,4 diz: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Efésios 4, o B e o 2 diz: andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Os irmãos viram que o amor, ele é a base de tudo, né? O amor foi a motivação de Jesus para que ele pudesse ser tolerante com as pessoas, além de todos os seus aspectos o que ele tinha, né? De bondade, de amor, de mansidão, tudo que era bom vinha dele. Colossenses 3, 12 e 13 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade e humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Então, a Bíblia está recheada, né, de posturas que nós podemos aprender. Ela ensina também que ser tolerante significa ser compreensível com mais fracos. Né? Então a gente viu nesse texto que ele diz a tolerância para com os fracos na fé. Então ele recomenda não só neste texto, mas em Romanos 15, 1 e 2 diz: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Né? Então, Gálatas 6,1 também nos instrui, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, a tolerância, ela é muito importante, porque, como Paulo recomenda aqui, que a gente pode ser caído, né? A gente sendo tolerante com as pessoas, com certeza nós teremos pessoas que serão tolerantes conosco, né? Porque tudo que nós plantarmos, nós semearemos, né? Mesmo que você é tolerante com 10, mas um foi tolerante com você e 9 não foi, mas alguém foi tolerante. Então você vai receber essa tolerância, né? Então veja, eu queria destacar aqui para vocês que tolerar não é aceitar o pecado. Vê bem, nós toleramos, né, as pessoas, mas não devemos tolerar o pecado. Por quê? Porque esse tipo de tolerância, né, ela é condenada por Deus. A igreja de Tiatira, ela foi de uma certa forma condenada pelo Senhor, justamente por causa disso. Em Apocalipse 2:20 diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Né? Então, nós devemos ter em mente isso, que tolerar não é aceitar o pecado, né? Deus nos ama, mas aborrece o nosso pecado,
né? Então devemos também ter essa postura, né? Não só não tolerar o pecado, tanto de nós mesmos como assim de outras pessoas, mas sim em amor, mostrar, né, que conforme a recomendação que a Bíblia nos fala que devemos fazer, né? O Senhor, irmãos, espera que sejamos tolerantes, assim como apreciamos a tolerância dos outros e aquilo que nós queremos para nós devemos dar para os outros. Então, e o Senhor, em Mateus 7, de 2 a 5, ele fala: pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, hão de medir a vós. Porque reparas no cisco o que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. Portanto, em Mateus 7,12 diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Queridos, que o Senhor possa estar abençoando a todos os relacionamentos, seja ele de casal, seja ele de amigos, seja ele seja de qual for, de trabalho, seja em qualquer relacionamento, principalmente o relacionamento do povo de Deus. Nós necessitamos que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Portanto, devemos ter uma atitude diferente. Se nós não tivermos atitude diferente, como as pessoas irão ver diferença em nós? Precisamos tratar, se nós não somos tão tolerantes, podemos pedir ao Senhor, né, que possamos ser tolerantes, possamos ser pacientes. Não é fácil, não é, essa postura, porque o nosso eu, o nosso homem pecaminoso, ele não corre para as coisas boas, e sim para as coisas ruins. Quando a gente quer fazer o bem, nós temos muitos impedimentos internos, né? O próprio Paulo disse que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero, que eu não quero, eu já tenho feito. Então, é porque o Senhor precisa realmente tratar as nossas vidas e nós devemos nos deixar ser tratados pelo Senhor, né? Porque nós não iremos aprender, nós não iremos tomar nenhuma postura se nós não nos deixarmos ser tratados pelo Senhor. É necessário que nós possamos realmente tolerar uns aos outros. Estamos aí quase chegando próximo a nos reunirmos novamente, logicamente com algumas restrições, né? Mais um pouquinho separados, mas mais do que nunca que os irmãos possam entender que é necessário que nós sejamos tolerantes, para que possamos conviver, que possamos ter uma comunhão verdadeira, real, segundo a vontade de Deus, porque nós sabemos o quanto o Senhor se alegra com o bom relacionamento de seus filhos, né? E não é diferente, né, por Deus queria que todos tivessem um bom relacionamento, mas principalmente os seus filhos, né, que ajam de acordo com a vontade do Senhor, frutificando com os frutos do Espírito, que você, né, que está me ouvindo, possa estar
pedindo ao Senhor que possa ser, porque nós conhecemos quem nós somos, né? Nós conhecemos e muitas vezes a gente assim, olha, eu não tenho paciência não, viu? Olhe, entendeu? Então, por quê? Porque tem muitas situações que precisa que nós tenhamos uma tolerância, porque é bíblico, gente. É recomendação bíblica. Não vai haver uma comunhão correta, uma comunhão boa, que o Senhor se agrade, se nós não tivermos tolerância. Não agirmos conforme o Espírito Santo de Deus, que diz que nós devemos ser longânimos, né? Longanimidade é um fruto do Espírito. Então, precisamos nos ater a estes frutos do Espírito para que possamos agir não só com os nossos próprios irmãos, como com as pessoas de fora, as pessoas que ainda não têm a Jesus como Salvador. Porque precisamos realmente ser assim, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor possa abençoar a cada um, que você possa estar se cuidando em sua vida espiritual, se cuidando em sua vida física, e porque o Senhor deseja isso, que os filhos dele estejam bem, né? Bem relacionados, amando uns aos outros, porque assim nós conseguiremos ter um relacionamento que agrade ao Senhor. Amém? Vamos orar finalmente e nós iremos depois conversar com cada um. Quero agradecer a todos que estiveram nessa live, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a cada um, né? E que possam estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, que realmente nós não estamos, né, com essa pandemia, realmente nós não estamos magrinhos, estamos tendo uma farta, né, farta comida espiritual. Nós realmente temos tido lives que o Senhor tem nos feito crescer, né? Tem aplicar sua palavra no seu coração e meditarmos com relação a isso. Senhor querido, queremos te agradecer por teu cuidado, por teu amor, por tua fidelidade, e porque tu também és tolerante conosco, porque tu nos amas, Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer por todo este dia que tu cuidaste de nós. Obrigado, Senhor, pela saída de Cláudia Novo do hospital. Queremos te agradecer pela saúde de nossos familiares. Quero te pedir também que tu possas estar sustentando Nice, e bem como seus familiares, que tu possas estar abençoando ela, dando anos de vida para que ela possa a cada dia estar tendo sabedoria para criar os seus filhos. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor, por seus familiares, e tu possas, Senhor, estar abençoando a cada um dos irmãos, que eles possam, Senhor, entender que precisam da tolerância para que possam conviver e que possam viver e que possam dar testemunho de ti. Amém. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.